No dia 23, Marcelo Honorato. Está chegando bem na hora aqui de participar do momento de agradecimento a Deus. E no dia 24, o Rafael Castro. Eu não sei se ele está aqui ou está viajando. A mãe dele se submeteu a uma cirurgia e está em recuperação. Ele viajou lá para a terra dele, acho que é Roraima, Tocantins. Foram para o Tocantins. Vamos orar por ele, pela mãe dele também. Pela Mariana, que eu acredito que não está por aqui. Marcelo chegou? Ah, tá bom. Ele é tímido. E justamente hoje... Temos alguém que está entre nós que não é membro da igreja ainda. Faz aniversário essa semana, irmãos? Ou aniversário de casamento? Faz um sinal com a sua mão, por favor. Não? Então tá. Então, aqui um time. Olha aí o time de rapazes fortes no Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, Senhor, em que podemos estar aqui na Tua casa, um dia de sol tão bonito, Senhor. Que privilégio temos, ó Deus, de nos reunir como povo de Deus para louvar, aprender de Ti, Senhor, e Te agradecer pelas bênçãos, ó Deus. E nós estamos aqui, de fato, contando as bênçãos, ó Pai, pela vida desses irmãos queridos, ó Deus. Muito obrigado porque Tu tens abençoado a cada um, Senhor. Muito obrigado pela vida do Danilo. Abençoa-o, Pai, no seu dia a dia, no seu trabalho, com a sua noiva, Senhor, no seu lar com os seus pais. Ó Deus, guarda o coração do Danilo em Ti, nós te pedimos, ó Deus. Continua sendo, ó Pai, o Deus da vida dele e o abençoando em seus projetos, nós assim te pedimos, ó Deus. Ó Deus, também te pedimos pela vida do pastor Timóteo, te agradecemos. Ó Deus, muito obrigado pela presença dele aqui em nosso meio, com a nossa igreja, guiando o teu povo aqui na Igreja Presbiteriana do Cambeba, Senhor. Dá a ele, Senhor, o que ele precisa, Senhor, para viver os seus dias aqui conosco, com a sua esposa, com os seus filhos. Ó Deus, que ele continue sendo fortalecido no Senhor, ó Deus, nós te pedimos. Ó Deus, queremos também te agradecer pela vida do Rian. Abençoa, ó Pai, no seu trabalho, no seu lar, com a sua esposa, Senhor. Ó Deus, que ele tenha a Ti, Senhor, como direcionamento para tudo que ele for fazer, nós te pedimos. Guarda, Senhor, a sua família em Ti também, nós te pedimos, ó Deus. Abençoa o irmão Rafael, Senhor, abençoa sua mãe, a Priscila, Senhor, a Gigi. Ó Deus, guarda-os em Ti, nós te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que Tu tens cuidado de cada um deles, ó Deus. Quero te agradecer pela vida da Mariana também. Abençoa, Senhor, a tua serva no seu lar, Senhor, com o seu esposo, seus filhos. E muito obrigado pela vida do Marcelo, Senhor. Abençoa-o no seu lar também, na condução da sua casa, com a Amanda, com o Mateus. Ó Pai, no seu trabalho. Ó Deus, continua dando a provisão, Senhor, vinda de Ti, que eles precisam. E a provisão espiritual também, Senhor, nós te pedimos. Te agradecemos pela vida deles aqui em nosso meio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Só um aviso sobre a família da semana. Nós vamos continuar orando pela família do Jean, da Vânia, do Caio e do Kevin, da Vitória e da Cecília. E eu coloquei hoje pela manhã no grupo o cardzinho com os motivos de oração deles, mas o motivo principal é pela família, que o Senhor os guarde em união. E lembremos de orar por esses queridos durante essa semana também. Irmãos, já sabem o que é, né? As anotações dos sermões. Eu não estou vendo aqui a Naomi. Ela estava ontem à noite no
nosso aniversário. E é o Miguelzinho, né? Cadê Paulo? Isso. É esse aqui. É o Vitor, né? Isso, é o Vitor, isso. Não foi o Miguelzinho, não, eu atrapalhei. Aqui, vem cá. Isso. Só lembrando aqui, fica rapidinho aqui, Vitor. Espera um pouquinho. Só para quem não está acostumado, crianças de qualquer idade, até bebês de 1 ano, 2 anos, que começam a rabiscar apenas o sermão, aprendendo a se comportar no culto, aprendendo que tem um momento em que ele tem que prestar atenção e anotar. A gente tem dado esse mimo após 10 sermões anotados. E o Vitor anotou os 10 dele e já está revelando já quais são os segredos que tem aqui, os adultos querendo saber, né? E querendo também prêmio também, né? Mas aí, ó. E isso, meus irmãos, é porque de fato, biblicamente, sermão é a palavra de Deus ensinada com autoridade para a sua igreja. E quem é a igreja de Deus? São todos aqueles que fazem parte da aliança, desde os bebês até os mais idosos. Todos são povo da aliança, povo comprado e convocado por Deus para cultuar o Senhor juntos. E desde pequenininho aprendendo a participar do sermão. Os pais sabem disso. Às vezes a criança está ali, você pensa que ela nem está prestando atenção. Daqui a pouco ela vem com uma pergunta assim, que o pastor falou alguma palavra e você não estava brincando, não entendeu. Ela capta aquilo que o Espírito Santo quer que ela capte. O Espírito Santo fala não só a adultos, fala a crianças também. Então, ensine a sua criança a se comportar no culto. E aqui eu quero dar uma palavra ligada a isso. Mas meu filho é inquieto no culto, eu não gosto de levar a noite por isso. Ensine ele no culto doméstico todo dia. Faça o culto doméstico todos os dias com seu filho. Você vai ver a diferença que vai fazer o seu filho no culto. Porque ele vai aprender que tem um momento que ele tem que se aquietar, um momento em que ele tem que ouvir a palavra, um momento que ele tem que cantar. Ele vai aprender e vai olhar para o seu entusiasmo ao cantar e louvar o Senhor. Então, é um momento precioso. Traga o seu filho, faça de tudo. E mais uma palavra, reunião de oração. Você já pensou o seu filho chegar à idade adulta e nem saber o que é uma reunião de oração, porque você não vem? Porque eu trabalho. Mas às vezes cai no feriado e você não vem do mesmo jeito. Então, venha, faça um esforço. Mas eu só conseguiria chegar, começa às 7h30, só conseguiria chegar às 8h. Venha. Não perca esse privilégio de estar junto com o povo de Deus, crescendo, aprendendo, orando juntos. É bênção para o seu filho. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Passando rapidamente para lembrar, nesse último aviso, do chá da Sara, a Sara, que é filhinha do Raoni, da Maiara, irmã do Tomás, vai ser hoje à noite, após o culto. Então, vamos nos lembrar de trazer as fraldas de tamanho MG e estar com os nossos irmãos, se alegrando com eles nesse momento. Certo? Bom dia do Senhor para todos. Bom dia, irmãos. Nosso último aviso agora do nosso acampamento Homens do Futuro. Machos do Futuro. Nós tivemos alteração no meio do caminho. Só confirmando o dia. Próxima sexta-feira agora, 23 e 24, certo? Às 16 horas, lá na Lagoa do Catu. Nosso preletor, pastor Timóteo, que vai estar dando estudo em cima do livro, né? Futuros Homens, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes. Quanto ao local, caso alguém tenha alguma dificuldade, nós já estamos com os 30 inscritos, já incluindo crianças e adultos. Caso alguém tenha dificuldade com o local, procure o Pablo, o Beto, para a gente ajeitar essa questão de logística da carona, certo? Alguns vieram perguntar o que levar.
apenas travesseiro, se quiser um conforto, e o lençol. E coragem. Teve um macho que veio perguntar se ia ter lá uma extensão para levar um ventilador. Acho que o único cabo que vai ter lá vai ser o de guerra. O homem era barbudo ainda, viu? Mas... lembrando que é uma atividade somente para os homens, seja casado, solteiro, pai ou não, estejam presentes, não deixem de se inscrever. Lá nós, além as pastorais que vamos ter com o pastor Timóteo, nós vamos ter algumas atividades durante o dia. Cabo de guerra, futebol, pesca, então, piscina também, né? Relaxar um pouquinho, tranquilo. Então, o que levar já temos. No mais, sexta de manhã a gente se preocupa e as esposas fiquem tranquilas, certo? Tem esposas e mães perguntando alguma coisa, fique tranquila, a gente resolve. Eu fiz uma pesquisa rápida, acho que um homem consegue sobreviver 30 dias sem alimento e 4 dias sem água. Então, um dia e meio, tá bem tranquilo aí. Vamos lá. Animado para esse acampamento, vai ser muito bom. Tá joia. Só não gostei muito dessa coisa de não comer, mas vai dar certo. Irmãos, eu queria agradecer à igreja. Agradecer à igreja pelo dia de ontem. Que noite memorável tivemos ali ontem. Que bênção, que bênção. Que o Senhor seja glorificado a cada dia com a congregação. Tivemos lá 280 pessoas presentes, muitos visitantes, alguns até de primeira vez, e a congregação continua crescendo. O conselho está com muitos planos para a congregação. Bendito seja Deus por isso. Continue orando, continue orando. Nós continuamos lá com as reuniões domingo às 18 horas, como aqui, e às quintas-feiras às 19h30, as reuniões de oração lá. E quero também agradecer especialmente para os membros da congregação, não é nem certo falar porque não tem, né, membros da igreja, mas os irmãos que estão frequentando lá, todo esforço e empenho que fizeram para que tudo aquilo acontecesse. Muito obrigado, irmãos. Ao Senhor sempre a glória. E vamos dedicar a nossa vida ao Senhor. E tenha certeza, cada um de nós vai receber um diploma. Cada um de nós. O pastor falou nele agora há pouco aqui, servo inútil. Bote na parede, bem grande, mande imprimir. É esse o nosso diploma, porque fizemos só o que nos foi mandado fazer. Mas que o Senhor seja glorificado com a vida de cada um de nós. Chamar as crianças para a gente fazer a divisão das classes. Vou chamar o presbítero Almir. Almir, ora aqui pelas crianças. E aí a gente faz a divisão das nossas classes. Vamos orar, crianças. Vamos lá. Fechar os olhinhos e orar ao Papai do Céu. Santo e bendito Deus, Senhor da igreja, Senhor da aliança. E aqui estão, ó Pai, os nossos filhos, herança do Senhor, membros da linhagem pactual, e nesse instante receberão a instrução da Tua palavra. E, ó Pai, como vimos há pouco, nada temos que não tenhamos recebido do Senhor. E nada é impossível quando recebemos da mão do Deus Todo-Poderoso. Por isso nós pedimos, ó Pai, que nesta manhã o Senhor venha alimentar as nossas crianças. Use a instrumentalidade dos professores e professoras para que tragam aos ouvidos e corações das tuas crianças as tuas verdades. E que essa seja, ó Pai, frutificada em seus corações. E que desde já, pela ação do teu Santo Espírito, eles sejam conduzidos a Ti e que na idade da razão professem sua fé. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Nós temos 5 minutinhos para dar início à classe. Enquanto isso, as crianças vão lá para a sua abertura. E a gente, em 5 minutinhos, dá início à classe.
Voltar. Isso. Está por aí. Pode passar um pouquinho. Não. Teologia, isso. Lei, culto, eu sou. Aí duplicou eu sou. Não foi, mas tem problema não. Ok. A gente está em Cristo. Estamos em Cristo, né? Pronto, a gente... Ok, vamos orar, irmãos, e aí a gente vai dar continuidade. Pai querido e amado, nós te rendemos graças pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo em que estamos nos debruçando na Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos dê um coração ardente por conhecer as Escrituras, por conhecer mais do Senhor, Deus, e dá-nos esta graça, Pai. Dá-nos diligência, Senhor, disciplina, para que tenhamos mesmo regularidade, cresçamos, ó Pai. Livra-nos da preguiça, Pai, em ler a Tua palavra, em ensinar os nossos filhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pedimos que o Senhor, à medida em que estudamos aqui, que o Senhor nos ajude, Pai, para que no dia a dia, ó Deus, possamos pôr em prática o que aprendamos. Pedimos isso porque confiamos nos méritos de Cristo, Teu Filho. Em nome dele nós te oramos. Amém, Senhor. Mas nós estamos no panorama de Êxodo, nós também não vamos fazer aquelas recapitulações, porque já andamos muito, não dá mais para fazer recapitulações grandes, mas só para localizar, estamos nos aspectos teológicos que que precisamos levar em conta no livro de Êxodo. Tem mais aspectos teológicos? Tem. Estes são como que uma amostra para que você leia, estude o livro de Êxodo atentando para estes aspectos, certo? Então, falamos do aspecto da redenção, como a Escritura olha para o livro de Êxodo como a encenação física daquilo que acontece espiritualmente com o povo de Deus e, ao mesmo tempo, que acontecerá no último dia também na redenção final, quando o Senhor Jesus voltar. Então, o livro de Êxodo, a redenção do Egito, ela é tipificada o tempo todo, ela é buscada como o tipo do que acontece com o povo de Deus. Falamos de atributos de Deus, vários atributos de Deus que são expostos ali no livro de Êxodo. Falamos do aspecto da lei, e aí especificamos também os 10 mandamentos como aquele resumo dado ali ao povo. Falamos também do aspecto de que esses 10 mandamentos não foram dados a Moisés como se não existisse. Eu não falei isso neste momento, mas já falei em outro momento à igreja, que, por exemplo, em Gênesis, capítulos 1 a 3, você consegue enxergar os 10 mandamentos já ali. E aí, já para começar, para colocar a mente de vocês para ativar um pouquinho, você consegue enxergar, por exemplo, onde você consegue enxergar o 6º mandamento, que eu não vou dizer qual é o 6º, você vai ter que pensar, em Gênesis capítulo 1. Você consegue pensar? Opa. Pronto. 6º mandamento qual é? Não matarás. Onde é que está não matarás em Gênesis 1? Gênesis 1. Capítulo da criação. Como? Pode falar alto. Sede fecundos e multiplicai. Opa! Desenvolva a vida, promova a vida. Não mate. Só um exemplo. Você consegue pegar os 10 mandamentos. Por quê? Senão Caim poderia matar Abel, porque Deus não falou nada, não era pecado. Deus só deu não matarás a Moisés? Não. Eu estou mostrando só esse aspecto, que quando Deus dá a lei a Moisés, ele não dá como se fosse do zero. Vocês não sabem de nada e aí agora... eu não sabia que não podia furtar, por isso que eu furtava. Não era isso. O povo já sabia disso, já havia lei. Tem um texto, Gênesis 26, acho que versículo 5,
fala que Abraão cumpriu todos os meus estatutos, todas as minhas leis e a minha Torá. É interessante. No texto hebraico ali, a minha Torá. Abraão cumpria a minha Torá. Olha, mas a Torá não só foi depois? Como assim Abraão cumpriu? Por quê? Porque Deus não deixou, quando Deus criou Adão, Deus não deixou um povo sem lei. No Éden tinha lei, na perfeição tinha lei, lembre disso, não coma daquele fruto. Encha, multiplique, etc. Então, falamos também da questão do culto, como o tabernáculo foi construído, como esse aspecto é importantíssimo até para o nosso culto, mostrando que nós não inventamos, o culto não é uma invenção humana, nem os atos, os elementos do culto também não são. São instituições da parte de Deus. Deus é quem institui o modo como Ele quer ser adorado. Algumas expressões dadas ali para Moisés, no livro de Êxodo, para a construção do tabernáculo, faça do mesmo modo que você viu no monte. Não invente nada. É para você fazer assim, 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 assim. Isso ecoa nas Escrituras. O povo de Deus não inventava como adorar a Deus. E falamos do Eu Sou na última semana, e falamos basicamente disso. Aliás, sim, falamos disso, do tetragrama, e como isso se aplicava. E começamos a falar da pessoa de Cristo. Falamos de Moisés como um tipo de Cristo, o nascimento de Moisés, aquela expectativa de um bebê nas Escrituras, que em Gênesis 3,15 mostra, olha, o descendente de Eva vai esmagar a cabeça da serpente. Então você vai ver uma expectativa de nascimento até a chegada de Cristo nas Escrituras. Então isso é teologicamente importante na hora de ler Êxodo e também os demais textos da Escritura. Falamos da sarça ardente, que é impressionante, aqui já falando do aspecto de Cristo, subtópico aqui, falando de Cristo teologicamente no livro de Êxodo. A sarça ardente usado por Cristo para falar sobre ressurreição. E nós normalmente lemos sobre a sarça e não nos atentamos a isso. Isso aqui é aquele aspecto da hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação das Escrituras. A Bíblia se explica por ela mesma. Primeiro você olha o contexto próximo, o que é que o capítulo anterior, o versículo anterior fala? O que é que o versículo posterior fala? O que é que o capítulo fala? O que é que esse livro fala sobre essa expressão aqui? O que é que os demais livros da Escritura falam sobre isso? E aí, quando você vai lá para o livro de Marcos e Lucas, Evangelhos de Marcos e Lucas, eles citam a sarça, porque eles fazem a citação do que Cristo fala, falando sobre a ressurreição de Cristo ligado à sarça. Como essa ressurreição ligada à sarça? Porque Deus, quando se revela na sarça, Deus se revela como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai falar, não Deus de mortos. Por quê? Porque ali já falava da ressurreição. A ressurreição já era proclamada quando Deus dava essa expressão ao seu povo. Sobre o Eu Sou, nós falamos lá no Evangelho de João, citando as 7 vezes que Jesus fala Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, e assim por diante. Eu sou a videira. E nós citamos as 7 citações de João. Falamos que essas 7 citações não foram estanques. Jesus não falou só 7 vezes eu sou. Falou mais de 7 vezes, mas João cita 7, apontando para que Jesus é o Eu Sou revelado ali em Êxodo. Certo? O Deus da aliança, o Yahvé. Outro aspecto também dentro da pessoa de Cristo, o próprio jejum de Moisés. Moisés jejua quantos dias? Vocês lembram? 40 dias. Apontando de fato para a pessoa de Cristo. Quando Cristo jejua 40 dias, vocês acham que um judeu piedoso que conhecia as Escrituras, conhecia a história da redenção, conhecia Moisés, ia pensar em que na hora? Pensar em, olha, Moisés, Cristo, opa, que é isso? Da mesma forma, quando Moisés sobe para o monte para receber a lei como o legislador, e Cristo sobe ao monte e traz ali o sermão do monte
apontando para a lei e tudo. O que é que está acontecendo? É um paralelo, é a tipologia da pessoa de Cristo ali. No jejum, a gente vê isso. No episódio do bezerro de ouro, e aqui é uma pergunta para a igreja. Como é que eu enxergo Cristo no episódio do bezerro de ouro? Dica, tem que conhecer todo o episódio. Não, o bezerro, não a serpente, não. Isso, é o bezerro de ouro. Quando Moisés sobe para o monte, e aí Moisés demora, esse Moisés já morreu. O que é que o povo faz? Entrega os tesouros, olha os tesouros que saíram do Egito. Olha como isso já é um outro aspecto que me ocorre agora. O pecado é terrível. Olha quando eu vejo aquele texto, eles pegam as espadas e saem matando e todo mundo e morrendo um bocado de gente. Isso é feio demais. Isso não parece coisa de Deus, não. É porque você não enxergou a gravidade daquele pecado. O que foi que eles ganharam quando saíram do Egito? Eles saíram como? Pobres do Egito? Saíram como? Despojaram os egípcios. Sabe o que é despojar os egípcios? A palavra de despojar, a ideia é de você levar tudo, levar os bens, carregar, você venceu uma batalha e sair com os bens do que perdeu a batalha. Eles saíram ricos do Egito. A ideia era de o pagamento de 400 anos de escravidão. Foi muitos bens. E o que eles fizeram com aquelas joias, com aquele ouro? Fizeram um bezerro de ouro afrontando o Deus verdadeiro. Pegaram os bens dados pelo Senhor. Assim, como é que eu enxergo Cristo neste episódio? Não é no bezerro, não. Já dei a dica melhor. Talvez você querendo. Como é que o bezerro é Cristo? Não. No episódio. Então, abre em Êxodo aí, capítulo 32. O início 32, eu vou ler só o subtópico, tá bom? O bezerro de ouro, e acontece a questão. Qual é o subtópico do versículo 11 na Bíblia de vocês aí? Olha, Moisés intercede pelo povo, mas não fica só aí, não. Versículo 25, o que acontece? O que Moisés manda fazer? Matar os idólatras. Depois, na última subdivisão, intercede de novo. Mas o 32, leia aí, vamos ler juntos? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. O que Moisés está fazendo? Que papel é esse aí? Intercessão e mais o quê? Se doando. Eu quero dar minha vida pela salvação desse povo. Perceba, intercessão, no meio tem uma coisa que também é tipo de Cristo. Moisés manda matar os idólatras. O que Cristo fará? Morte eterna para aqueles que se rebelam contra o Senhor. Moisés aqui o tempo todo está como o tipo de Cristo. Como aquele que executa o juízo, como aquele que intercede, como aquele que oferece a sua vida pelos culpados. Isso é impressionante. Ele não está oferecendo a vida por pessoas que eram inocentes, não. Ele está oferecendo por culpados. Esse é um outro olhar que você precisa ter na Escritura. Porque ocorre mais de uma vez. Os mediadores, normalmente, eles estão dispostos a dar a vida pelos culpados. Certo? Arão foi quem fez. Aí você vai entrar no aspecto da misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Porque culpados eram todos. Todos morreram? Não. Não foi só Arão que não morreu.
Não morreu Arão e não morreu um bocado de homens que se prostraram também. Deus deu misericórdia a quem Ele quis dar misericórdia. Da mesma forma que a gente. Por que Deus não mandou a gente para o inferno e acabou? Porque nós pecamos. Olha, nós somos dignos de inferno do mesmo jeito que um ateu, que qualquer outro pecador. Somos dignos de inferno. Não tem nada de nós mesmos. E por que Deus não nos matou? Por que Deus não nos condenou para o inferno e já deu a sentença? Graça. Favor imerecido. Arão merecia? Nem eu. Nem Arão, nem eu. Essa é a questão do texto. Mas vamos lá. Mais dois últimos aspectos que, mais uma vez, é panorama, estou destacando a respeito de Cristo. Um deles é muito fácil. Na saída do Egito, e por isso que eu não coloquei lá atrás, Páscoa. A Páscoa aponta diretamente para Cristo. Certo? Não tem como não dizer isso. Nós, normalmente, uma vez no ano, lembramos da Páscoa. Mas essa Páscoa que nós lembramos não é a Páscoa cristã. Nós, de fato, nos aproveitamos, não é que é pecado, eu não encaro como um pecado a gente aproveitar essa Páscoa, essa data lembrada no nosso calendário, e anunciar Cristo. É uma oportunidade a mais para anunciar Cristo. Mas, biblicamente, a vinda de Cristo, ela traz um novo sentido para a Páscoa. Qual é? É uma pergunta para a igreja. Eu vou ser mais específico. Quando é que nós celebramos a Páscoa? Pode falar mais alto. Na ceia do Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios que Cristo é o Cordeiro Pascal. Mostrando, olha, a Páscoa era uma vez por ano celebrada. Para quê? Para remeter à pessoa de Cristo, o Cordeiro Pascal. E aí, na Páscoa, Cristo faz o quê? Vocês vão fazer isso aqui agora. Está vendo aqui como é que nós estamos aqui nessa Páscoa? Cordeiro assado, ervas amargas, vinho, pão, asmo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora pegar o pão, o vinho. Por quê? Porque o cordeiro agora era ele. Não tem mais ervas amargas, não tem mais o cordeiro, mas fica aqui agora o sangue e o corpo do cordeiro, que sou eu. Vocês vão fazer isso todas as vezes em memória de mim. Na ceia, nós celebramos o Cordeiro Pascal. Todo domingo que você ceia, você lembra da Páscoa, o Cordeiro que nos livrou da morte do inferno. Mais uma vez, eu sinceramente não tenho problemas em pegar o calendário igual o Natal. Quem sabe quando foi que Jesus nasceu? Foi 25 de dezembro? Não foi. Nem saberemos, só na volta do Senhor. Se você tiver curiosidade, você talvez saiba quando foi. Mas a gente não sabe, mas eu não vejo problema da gente usar a data e anunciar que o Messias chegou. Que o Messias se encarnou, fez-se um de nós. É oportunidade... já que está todo mundo olhando para a data, vamos lá. Sabe essa data aqui? Ela significa isso. Não é luzes, estrela, Papai Noel e etc. Presentes. E agora a nova pedida do nosso tempo é: as datas normalmente comemoradas por cristãos são... eles estão tirando Cristo e ficando com a data. Pode olhar. Pode olhar as propagandas de Natal como são. Acho que foi ano passado, foi. Eu estava em Salvador e eu comentando com minha esposa: olha, você não acha nem mais presépio nos shoppings, mais nada assim. A figura de Cristo está sendo retirada do Natal 100% agora. E aí vira uma data de família. Aí o que acontece? Na data em que, historicamente, os cristãos criaram uma tradição lícita, eu entendo como lícita, de lembrar de que o Messias chegou, agora se tira Cristo e os cristãos vão na onda. Como é que vão na onda? Às vezes, domingo, dia do Senhor, aí se cair no Natal, o que acontece com a igreja?
Fica vazia porque a família é mais importante que o culto ao Senhor. Ao ler Êxodo, lembre da Páscoa. Aí pense assim, ó. Páscoa é o quê? Jesus Cristo deu a sua vida como cordeiro que me livrou do inferno. Aí o que é que eu faço no domingo da ressurreição? Vou almoçar com a família e não venho para a escola dominical. Tem alguma coisa errada, irmãos, no meu entendimento do que é Páscoa. Já passou e eu vou dizer, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa. Pode escolher datas assim, datas que o calendário fez assim, ó. É isso aqui. Tudo lícito, mas que pode me fazer pecar quando eu inverto Cristo e a data. Dito isso, a Páscoa de Êxodo, se você ler essa Páscoa e achar só lindo porque passou um anjo por cima e os judeus não morreram e morreram os egípcios, você é mais um judeu, somente. Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. Você lembra dos discípulos de Emaús? Na oração, eu falei sobre isso e eu estava com isso na minha mente. Arder o coração pelas Escrituras. Vocês lembram do texto quando fala isso? Porventura, os discípulos de Emaús, não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras, mostrando tudo o que tinha a respeito dele? Esse é um dos aspectos que provavelmente Cristo expôs para eles. Olha, vocês não sabiam do cordeiro que seria morto para livrar do império das trevas? Então, Páscoa. E o último, o maná. O maná, para mim, é um dos aspectos que mais me geram, de fato, curiosidade, porque é um dos meus objetos prediletos de pesquisa, inclusive. Porque o maná, ele não parecia milagre, irmãos. Ele só era vislumbrado como milagre por quem nasceu no Egito. Quem nasceu no deserto, durante os 40 anos, já nasceu com todo dia igual chuva. Tem cidades que chove, Fortaleza venta todo dia, né? 365 dias no ano. Uns dias o vento é bem fraquinho, assim, não dá para fazer um kitesurf aí que é bem comum aqui, né? Mas todo dia cai esse negócio aqui, ó. Já nasceu com isso, então ele não consegue vislumbrar que é a providência de Deus, de maneira miraculosa. E a Escritura fala que o maná apontava para Cristo diretamente. E Jesus fala assim, olha, vocês não entenderam. Eles enxergavam o maná, o povo hebreu, depois que tudo se passa, e eles olhavam para o passado, para os grandes feitos do Senhor sobre o seu povo, eles olhavam para o maná e, olha, nossos pais comeram o pão do céu. E aí Jesus fala assim, vocês não entenderam. Eu sou o pão vivo que desce do céu. O texto que eu acho que vale a pena a gente abrir, 1 Coríntios, capítulo 10. Só um minutinho. Ele diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual,
porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Cristo. Paulo vai mostrar que tudo aquilo que eles participaram, sejam o que eles comiam, o que eles bebiam, o batismo era Cristo. Cristo era, de fato, o centro, a coluna de fogo, o anjo da aliança que nós vamos mencionar mais à frente. É Cristo. Então, não tem como estudar um livro da Escritura e não enxergar Cristo ali. Mais à frente a gente vai mais um pouquinho em outros detalhes aqui. O outro aspecto que eu coloquei aqui é a ceia. E o texto que eu vou só mencionar, não vou aprofundar. Por quê? Porque na ceia eu já falei algumas vezes. Êxodo 24, o povo subindo no monte, o povo não, os anciãos, Moisés, Arão, os anciãos, os líderes subindo ao monte, e no monte ceando com o Senhor. O texto fala que é feito um sacrifício, o sangue da aliança aspergido sobre o povo, e aí depois eles comem com o Senhor. E o texto fala que Deus não matou eles. Fala assim, olha, eles subiram ao monte e Deus não os matou. Por que Deus não os matou? Por causa do sangue da aliança derramado em favor deles. Aí quando Cristo vem e chama os discípulos para se assentarem e comerem com ele, e falar do sangue da nova aliança, vocês acham que texto bíblico vem à mente deles? É a mesma ideia do que acontece em Êxodo 24. Essa é a seriedade, a solenidade que nós devemos ter em mente ao nos aproximar da ceia do Senhor. Não é um mero rito público e demonstrativo. É Cristo assentado conosco, ceando conosco. É bênção espiritual para o povo de Deus. Essa é a diferença da ceia, do entendimento reformado da ceia para o entendimento batista da Assembleia de Deus e outras denominações genuínas. E nem vou falar do catolicismo que mata Jesus toda missa. Toda missa, o sacerdote faz o sacrifício de Cristo, e, segundo a visão equivocada, mas nem vou levar esse aspecto aqui. Mas, na visão batista, a ceia é mero memorial. É só para você lembrar. Mas, quando olhamos para a Escritura, nós percebemos que não é mero memorial. É Deus presente no meio do seu povo, ceando com o seu povo, fortalecendo a fé, abençoando e pesando a mão sobre aqueles que participam indignamente. Fosse só para lembrar, que sentido teria de alguém que fez com o coração equivocado? Ele está só lembrando mesmo, é só para lembrar? Não. É bênção ou maldição mesmo na vida daqueles que se aproximam equivocadamente. Agora, já caminhando para o final, são 7 aspectos de cada livro, dos 5 livros, esse é o 6º do livro de Êxodo, que são alguns destaques que nós queremos dar. Personagens principais, mais uma vez, é uma pincelada. Nós mencionamos Moisés. Por que Moisés? Moisés é tipo de Cristo. E Moisés, ele faz... vou fazer uma pergunta, aliás, antes ao invés de falar. Quais são os ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. Vou só pincelar. Você sabe que isso, profeta, sacerdote e rei, tem relação com Adão. Vou só lançar, aí você pode depois pesquisar, e em outro momento a gente pode falar sobre isso. Vou só mencionar. Rei é o que Adão perdeu. Adão exercia reinado sobre a criação, domínio sobre tudo, e ele perde com a queda. Cristo vem como homem restaurar o domínio.
através do ofício de rei. Pronto, dito isso, aí os outros dois você pode sentar um pouquinho e pensar sobre isso. E Moisés exerce os três? Ele não faz o ofício como rei, mas ele, de fato, exerce a função de rei. Ele julga, ele governa, ele dirige. Então, ele exerce a função de rei. Mas ele, de fato, ele exerce o ofício profético, como aquele que é boca de Deus para o povo, que fala ao povo, e o ofício sacerdotal também, ligado a sacrifício e ligado a intercessão, mediação diante do Senhor. Então, não tem como não pensar como o principal dentro do livro. Segundo, Arão exerce uma função interessante. Aliás, tem uma função de Moisés. Qual é a função mais forte que Moisés exerce no meio do povo de Deus? Quando você lê, você toma um susto. É uma dica. Se você lê o livro, você toma um susto. É estranho de ouvir. É Deus falando. Deus fala assim, olha, você fala assim, você vai ser como Deus. E Arão vai ser o teu sacerdote. Vocês lembram? Deus falando isso para dizer assim, eu estou diretamente com você. O que você falar, saiba, vai sair direto da minha boca. Aí entra um pouquinho de explicação de Arão. Arão erra. Assim, pesado ali naquele ponto. Naquele ponto ali, Moisés estava diante de Deus, de tal modo que quando ele desce, ninguém consegue nem olhar para o seu rosto. Arão exerce o papel de sacerdote e boca de Moisés. Lembre-se que Moisés tinha algum problema que não sabemos, ou era gago, ou era fanho, ou ele tinha algum problema com a fala. Não sabemos qual era especificamente, mas sabemos que ele tinha algum problema na fala, e Arão era quem era o seu porta-voz. Terceira personagem que destacamos, Miriam. Miriam tem um papel fundamental no nascimento, né? É interessante isso, o modo como Deus age. E isso também é um contraponto para o movimento feminista que pensa que a Escritura é machista. A Escritura pega uma mulher e ainda na infância, e não é só, tem só um caso assim na Bíblia? Mulher e ainda na infância com um papel primordial no plano da redenção da parte de Deus. Outro personagem principal, Faraó. Faraó tipifica quem aí? Olhando teologicamente, olhando para a Escritura. Pode falar um de cada vez. Como? Satanás. O anticristo. Faraó tipifica de fato o anticristo. Alguém que se põe no lugar de Deus e quer de fato oprimir o povo de Deus. O anticristo. De certa forma, Satanás também está nesse... se encaixa. Mas vamos lá. Outro aqui que a gente põe, o anjo da aliança. Por que o anjo da aliança? Onde é que estava o anjo da aliança em Êxodo? Vocês lembram? Na sarça. O anjo fala do meio da sarça. Porque você pensa que a sarça, aí fala, Deus fala do meio da sarça, né? Mas tem outros textos que falam que era o anjo do Senhor falou do meio da sarça. Que anjo era esse? Cristo. Tem um texto que não está em Êxodo, mas que
que fala diretamente sobre a figura do anjo da aliança é em Malaquias. Outros textos mostram que o anjo do Senhor estava o tempo todo, só que fala o anjo do Senhor. Nós já falamos sobre isso também, mas vale repetir que essa expressão no texto hebraico com o artigo definido é quem dá essa tonalidade no próprio texto. Não é uma tonalidade no leitor do nosso tempo. Nós que estamos interpretando assim, não. Porque lá no próprio texto, você vai perceber que anjos normalmente não recebem adoração. Não há essa pedida no texto, no próprio texto e no contexto. Mas, no Antigo Testamento, quando vem o anjo do Senhor, você acenda a sua lanterna e analise mais esse detalhe. Eu não me recordo se é o anjo do Senhor, porque há uma especificação lá. Às vezes, a própria tradução vai lhe trazer o anjo do Senhor, mas, normalmente, os tradutores colocam um A maiúsculo no anjo. Por quê? Porque é um indicativo que, no texto hebraico, há esse artigozinho definindo. Não era qualquer anjo, não. Era o anjo do Senhor. E que designação era essa? Era um anjo que falava como se fosse o próprio Deus, e aí, no próprio diálogo, há essa confusão, entre aspas. Por exemplo, Jacó briga com o anjo. Aí fala, ele lutou com quem? Com Deus. Opa, era com o anjo ou era com Deus? Era com o anjo do Senhor. E aí, no progresso da revelação, você vai ficando com esse olhar. Esse anjo, ele tem alguma coisa de diferente. Esse anjo recebe adoração, esse anjo fala como se fosse o próprio Deus. O texto, ora, diz que é o anjo, e mais à frente fala que foi Deus. E como é isso? Aí, Malaquias... 3:1. É porque eu não anotei aqui, aí eu fui olhar a anotação, era de cabeça mesmo. Aí, 3:1 diz, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de quem? De mim. Olha que interessante. Quem é que vai adiante de mim? Quem é esse mim aí? É quem? Se você voltar um pouquinho, você vai ver. É Yahvé, o Senhor em caixa alta aí. Versículo 17 do capítulo. Enfadais Yahvé, ou Jeová, né? O Senhor, com vossas palavras. Tal. Em que o enfadamos? Nisso que pensais? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Yahvé, ou do Senhor. E desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz Yahvé dos exércitos. Veja que há esse jogo de palavras aí, que você fica, ele está falando de outra pessoa e ao mesmo tempo dele. É ele que vem, e ao mesmo tempo é o anjo da aliança. É porque, de fato, era uma referência ao Deus Trino. Então você vê que nos textos, quando se referem ao anjo da aliança, há essa mistura com o ser de Deus, como o anjo sendo o próprio Deus, e de fato era a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu anotei um outro texto, deixa eu só conferir se ele vai trazer uma informação a mais. Pronto. É o texto que eu li, 1 Coríntios 10:4, ele fala, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Quem é que seguia o povo durante o deserto o tempo todo? Era o anjo da aliança. A Escritura mostra que era o anjo do Senhor que estava junto com o povo. Que anjo era esse? Cristo. Certo? Então,
personagens. Outros destaques que damos, de maneira mais breve, são questão de controvérsias. Da autoria, não vou discutir novamente, porque nós já discutimos lá no início sobre a autoria. Alguns que tentam colocar algumas fontes sacerdotais como sendo aquelas que, lá no período exílico e pós-exílico, o livro de Levítico também, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, pensam não, eles tentam dar uma teoria de que o livro de o Pentateuco foi escrito, na verdade, bem depois do exílio na Babilônia, ou no exílio começou e após o exílio ele foi escrito. Então há essas controvérsias, mas nós já tratamos ela no início, eu não vou repetir novamente. E sobre a historicidade é o seguinte: alguns pensam que as histórias escritas no livro de Êxodo não são verdadeiras, são histórias fictícias ou criadas por Moisés ou pelo povo de Deus no decorrer da história. Há alguns pontos em comum nessa tentativa de descredibilizar a historicidade dos fatos. Alguns deles. Como é que eles tentam fazer a questão? Olha, esse local citado, chamou esse local tal, deu nome, vou dar outros exemplos, que não está me ocorrendo algum local à minha memória agora. Não, pronto, lembrei de um. Midian. Ele citou Midian como se ficasse a tanta distância de tal lugar. Aí eles vão na história tentar achar onde é Midian, para saber se... É assim que os pesquisadores tentam fazer, para saber se o relato bíblico condiz com uma história real ou com uma história inventada. Então, um dos aspectos que ele tenta é locais citados, personagens e suas práticas. Por exemplo, há uma questão de arqueologia forte, que durou muito tempo ligado à criação de camelos. Porque diziam que, nos períodos de Abraão, Isaac, Jacó, até o período de José e um pouco mais, não se domesticava camelos. Essa era um achado arqueológico. Nunca se viu registro de domesticação de camelos, e o texto bíblico fala de camelos. Então, a conclusão desses aí é dizer: essa história foi inventada depois, eles não sabendo que naquela época não se domesticava camelos. Até que, a partir da década de 70, se eu não estou enganado, começou-se a achar domesticação de camelos nos achados arqueológicos, já no período de Abraão. Há um achado que é muito importante, que é um achado das tábuas de argila de Ur dos Caldeus. Foram achadas milhares de tábuas, eu não me recordo agora quantas, acho que 10.000 tablets de argila. Tablet é o nome mesmo, viu? Tablets de argila, com as inscrições de um cartório em Ur dos Caldeus, no tempo de Abraão. E dentre os achados, o que é que tinha lá? Vou dar exemplos. Venda de primogenitura, registrado, venda de primogenitura. Por quê? Porque isso influenciava quem era o dono do terreno ou não. Tinha também leis ligadas a escrava ter filho e o primogênito ser o da senhora e não da que o primogênito não é o que nasceu primeiro, o primogênito é o que nasceu do casal. Então, detalhes, não que falam, lá não tinha assim, Abraão fez isso e aquilo, mas mostra que o relato condiz com a historicidade do tempo. Então, são essas tentativas que são usadas, tem mais outras. A questão cronológica do que está ocorrendo, se condiz com o relato. Então, são as tentativas que chegam no livro de Êxodo, tentam, mas, de fato, não obtêm sucesso, porque o que está na palavra de Deus é, de fato, histórico, cronológico, geográfico, tudo é, de fato, real. Agora, caminhando para o nosso último ponto, relevância.
Páscoa, eu já falei, eu não vou repetir sobre a Páscoa, mas relevância que eu falo, trazendo mais para o nosso tempo algumas discussões que falam bem e comunicam até com quem não conhece as Escrituras. Páscoa é um dos pontos que precisamos repensar. E esse outro é do Código de Hammurabi. Por que eu trouxe esse? Porque ele é muito usado, pelo menos na minha época de faculdade, eu lembro de colegas falando, nada, isso aí, Moisés veio bem depois do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi precursor, ele copiou. E aí as pessoas que não conhecem o texto bíblico, que basta você conhecer o texto bíblico, porque você vai perceber a diferença que há em uma palavra revelada para uma palavra criada pela mente humana. Deixa eu só abrir aqui o outro aqui. Então, o que é que o Código de Hammurabi, ele na verdade foi aliás, quem foi Hammurabi, né? Hammurabi foi um rei babilônico. Ele reinou lá para os anos 1700 a.C., próximo ao período de José do Egito, um pouco depois, talvez, mais ou menos por aí. Isso porque Abraão, 2000 a.C., lembra? Davi, 1000, João, 100 depois de Cristo, 95, 100 depois de Cristo, a sua morte, o Evangelho de João, o evangelista João, né? Então, Abraão viveu 175 anos. Então, você pega em 1800 alguma coisa, você pega Isaac, Jacó e José, você vai ter alguma coisa aí nesse íntere. Então, ele foi um rei babilônico, mas tem um detalhe que é importante pensar quando você pensa em Hammurabi. O que é que você tem que pensar? Isso é consenso. Os reis normalmente contam as histórias das vitórias. Está aí uma diferença do texto bíblico. Você já leu o livro de Reis? É só derrota. Palavra revelada, meus irmãos, é diferente. E mais, Israel conta histórias de aplicação da lei. Vou falar mais à frente sobre isso. Então, o que acontece é que os reis normalmente não só contam as histórias das vitórias, mas eles exageram nas histórias das vitórias. E, normalmente, apagam as histórias de quem vem antes. Se alguém venceu antes dele, esse alguém tem, de fato, a glória apagada. Essa pedra aí é uma... Deixa eu mostrar a frente, depois eu volto. É uma pedra grande, que tem aquela foto inicial, é só a parte de cima. E no restante da pedra, se eu não estou enganado, são 3.000 linhas de leis escritas. Essa pedra foi achada no início, eu já falei isso aqui, no início dos anos 100, eu não sei se eu anotei aqui, em 100 não, há mais de 100 anos. Começou uma pesquisa em 1901, e acho que em 1902 eles encontraram essa pedra na antiga cidade de Suzã. A Suzã, se eu não estou enganado, é a mesma cidade lá citada no livro de Esther, certo? E tem muita similaridade com leis do mundo antigo, mas é um compêndio muito grande delas juntas. Isso é o que chama a atenção. Porque havia essas outras leis, você encontra vestígios de leis assim, mas como um compêndio de uma nação tendo essas leis. Mas tem um porém. Qual é a confiabilidade que a gente tem disso aí? É que eu só tenho isso aí, essa pedra. E você atribuir a essa pedra confiabilidade comparado a uma nação multimilenar que preserva um conjunto de leis é totalmente diferente. Primeiro porque... Vou falar primeiro porque não. Vou mostrar logo aqui. Semelhanças e diferenças.
Aqui só são 3 exemplos de leis no livro de Êxodo e leis no Código de Hammurabi. Êxodo 21:15. Quem ferir a seu pai ou sua mãe certamente será morto. Número 195. Se um filho bater no pai, deve ter a mão cortada. Êxodo 21:16. O que raptar algum homem, e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. 14. Se um cidadão roubar o filho de outro, deve ser morto. Êxodo 21:18-19. Se 2 homens brigarem e um ferir o outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo perdido e o fará curar-se totalmente. 206. Se o cidadão atingir outro numa briga e o ferir, esse cidadão deve jurar: eu não feri intencionalmente, pagando o tratamento médico. São similaridades. E aí vem, aí eu volto para a confiabilidade. Moisés veio depois. 10 minutos. Moisés veio depois. Moisés copiou. Pergunta: é possível que Moisés tivesse acesso às leis do mundo antigo? Obviamente que sim. A gente não pode ser inocente e pensar assim. Inocente não é a palavra, não. Ser imaturo mesmo a palavra e pensar: não, Moisés não teve acesso a nada. Não, Moisés provavelmente teve acesso. Moisés cresceu no mundo real. Real, eu falo de realeza, de rei. Nenhum dos grandes impérios do mundo antigo. Então, ele certamente teve acesso a leis, tratados, a acordos entre nações. Ele, de fato, conhecia. Mas você vai perceber a diferença que há entre algo que é revelado e algo que é da mente humana. Algumas diferenças. Bens e pessoas. No Código de Hammurabi, bens são tão importantes quanto pessoas. Isso é interessante. E as punições para danos a bens e pessoas são semelhantes. Vou dar um exemplo na prática disso. Alguém rouba o seu celular, quando ele vira as costas e sai correndo, você atira e mata ele. Não, é desproporcional. Para Hammurabi, não. Bens e pessoas são similares. Na lei de Moisés, não. Bens você restitui. Pessoa, não. Dano à pessoa é grave. Por que isso? Porque ele começa a Gênesis dizendo: nós somos imagem e semelhança de Deus. Outro aspecto ligado a isso é na restituição. Somente, na lei de Moisés, somente crime contra pessoas implicam em penalidades físicas. Não é interessante isso? Em Hammurabi, crimes contra patrimônio são tratados... Aliás, não. Em Moisés, crimes contra patrimônio são tratados pelo princípio da restituição. Certo? O princípio da restituição ele não é visto na nossa lei. Se alguém roubar seu celular e vender e usar droga com ele, já foi seu celular. Mas nunca você vai ver ele pelo bolso do ladrão. Você não vai ver ele. A lei de Moisés mostra: você tem que restituir não só o bem, mas o prejuízo causado pelo tempo que ele ficou sem o bem. Então, na lei de Hammurabi não tem essa perspectiva em relação a isso. Terceiro, eu não mencionei. Eu trago os 4 argumentos que eu vou trazer, do Alan Millard. Ele tem um livro, Descobertas dos Tempos Bíblicos. É um livro esgotado, infelizmente. Se você tiver
curiosidade, eu posso trazer. Ele tem várias descobertas dos tempos bíblicos, e uma delas ele trata esta pedra do Código de Hammurabi. Terceiro aspecto, bens não restituídos. Ele vai dizer que quem não tivesse condição de restituir o bem em Hammurabi era morto. Se você roubar um carro, dar fim no carro, for para o desmanche, estou trazendo para hoje, segundo o Código de Hammurabi, você ia ser morto. Bandido bom é bandido morto. Perceba, na lei de Moisés, não. Sabe o que fazer com você? Alguém sabe? Fala alto. Você ia virar escravo para pagar o que você fez. Princípio da restituição. Você precisa restituir. Mas você não pagava com a vida. Você vai ser morto agora. Por quê? Porque vida vale mais do que... Pessoas valem mais do que coisas. Para Hammurabi, não. Coisas e pessoas têm o mesmo valor. Por último, ele vai ressaltar no seu argumento o teste. Não existe registro da lei de Hammurabi sendo aplicada. Foi só uma pedra. Não tem registro da aplicação. Olha, durante o rei tal, o Código de Hammurabi foi aplicado. Falei. Aí, ó. É um pensamento bem natural, né? Do homem natural. A lei do Senhor, ela de fato, ela diferencia, ela é muito superior à lei humana, entendeu? Ao que é gerado pela cabeça humana. A lei de Moisés tem coisas pesadas, mas estude a fundo e você vai perceber que há uma diferença absurda em algo revelado e em algo meramente humano. Eu encerro em relação a essa diferença dos dois. Eu não coloquei aqui. Com quatro pontos relacionados a isso. Mostrando que não era mera cópia. O que Moisés fez não foi... Moisés copiou outras leis. Primeiro, na própria lei, está em Levítico e em Deuteronômio, Deus dizendo: não imitem os povos e as práticas dos povos dessa terra. Seria uma contradição. Moisés, você está dizendo que Deus mandou a gente não imitar, mas você está imitando as leis deles. Então, seria uma autocontradição que o próprio povo, um povo murmurador do jeito que era, imaginem. Segundo, há um aspecto de similaridade ligado ao quê? A lei moral gravada no coração. Todo ser humano tem a lei moral gravada no coração. Então, Moisés olha ali: não matarás aquele que matou. Mesmo que ele tivesse olhado, a revelação não vem da mente dos povos. Vem da lei moral gravada no coração, e mais o aspecto principal da revelação de Deus, mostrando esse aspecto aqui, é verdade de Deus, é minha vontade. Terceiro, a Escritura fala que Abraão, eu citei isso, viveu antes de Hammurabi e cumpriu a Torá do Senhor, a vontade do Senhor. Então, o que Moisés recebe não é uma lei do nada imitada de Hammurabi, não tem sentido. E o quarto e último aspecto é o seguinte: o que é praticado no mundo antigo, isso é ligado ao segundo, na verdade. Ele não é desprovido de verdade. Tem verdade na lei de Hammurabi? Tem. Roubar é errado. Tem verdade? Tem. Aquele que mata
a lei do Senhor, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas eu vou dizer para vocês, olhando para as Escrituras, Deus dá autorização ao Estado para usar da espada como ministro vingador da parte de Deus. Paulo fala isso lá em Romanos 13, falando: o Estado tem poder de vingar e de tirar a vida daquele que tira a vida de outro, por exemplo. É um dos exemplos. Então, a verdade de Deus em outras leis, em outras cosmovisões. Só que eles encontram pérolas e, como porcos, não sabem usar a pérola. Até tem algum uso, mas, infelizmente, sem revelação, eles não conseguem dar uso correto. Eu encerro agora, relevância, né? Páscoa, Código de Hammurabi e milagres. Em tempo de apelo e falsa teologia e tanto equívoco em relação a milagre, nós acabamos esquecendo que Deus é poderoso de fato para fazer milagres. Ele faz milagres, ele age do jeito dele. Mas não perca de vista. Não vai acontecer conforme aconteceu com Moisés. Não vai acontecer conforme aconteceu com Cristo. Não vai acontecer conforme aconteceu com os apóstolos. Porque aquela quantidade de milagres em curto intervalo de tempo, o tamanho dos milagres que ocorreram naquele período tinham propósitos específicos no tempo e na história. Eles não vão se repetir. Eles se repetem em grau menor e em quantidade menor, sim. Olha, você não vai ver alguém podre do cemitério, de 4 dias apodrecendo, levantando, não. Aconteceu com Lázaro porque Cristo estava ensinando sobre a ressurreição dele. Um exemplo clássico. É por isso que alguns até julgam: a igreja presbiteriana não tem o Espírito Santo. A igreja presbiteriana não acredita no Espírito Santo. Nós acreditamos no Espírito Santo, ele age nos corações. Ele ainda opera. Deus faz milagres. Deus cura câncer, Deus cura tantas outras coisas. Continua fazendo. Mas você não vai encontrar a mesma intensidade, porque tinha propósitos específicos no tempo e na história. Foi assim no livro de Êxodo, foi assim no período de Elias, depois foi assim no período de Eliseu, foi assim no período de Cristo, dos apóstolos. Isso para apontar a verdade revelada, para atestar a palavra que saia dos lábios destes homens. Que Deus nos abençoe e nos dê prazer ao ler o livro de Êxodo. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos tratar o livro de Levítico. Nos meus estudos até agora, Levítico vai ser... Gênesis foi um pouco longo, Êxodo foi um pouco maior, Levítico é um pouco mais curto, certo? Mas eu creio que em 2 ou 3 semanas, no máximo, a gente faz o livro de Levítico. Vamos orar? Pai, te rendemos graças, porque o Senhor nos dá esse privilégio de amar a Tua palavra, de conhecer, de ver detalhes tão preciosos, Senhor, que enchem nosso coração de alegria, que aumentam a nossa fé, que nos dá a direção e que nos aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a praticar a Tua palavra. Mais uma vez te pedimos, dá-nos diligência. Pedimos por misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe.